Meus irmãos, eu preciso dizer para vocês que o primeiro mandamento da festa a gente está conseguindo cumprir com excelência. A palavra fala que a gente deve se alegrar e se regozijar, e hoje a gente conseguiu ver essa expressão real. Agora o mandamento é para todos os dias da festa. Que a gente consiga manter esse espírito de alegria sobre nós e regozijar diante do Senhor, independente da circunstância, amém? A gente pode firmar uma aliança nesse sentido, amém? Se você conseguir fazer isso, eu tenho uma boa notícia para você. Eu e você vamos nos encontrar com um noivo. E ele vai nos desposar. E viveremos para sempre com ele, amém? Baruch Hashem? Bom, a ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre a festa de Sukkot. E aí eu trouxe alguma apresentação para a gente começar a ilustrar o que eu quero conversar com vocês. Mas antes, eu queria falar com vocês uma coisa. Enquanto meditava e estudava sobre o assunto, eu li uma coisa que me chamou muito a atenção. Foi falado aqui pelo Rosh Alexandre que são festas de peregrinação. São festas em que todo o povo subia a Jerusalém e ali se alegrava, e a gente vai poder ver algumas ilustrações sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nesse mundo em que a gente está, onde a gente mora, nessa região que a gente fica, não fomos chamados para ser turistas. Existe uma diferença entre turista e peregrino. Turista, eu sou turista quando eu viajo de férias, e quando minhas filhas eram bem pequenininhas, a gente não tinha muita condição, hoje também a gente não tem, mas o Senhor tem dado graça. E a gente foi dormir no hotel de posto de gasolina. E para uma criança de 3 anos aquilo era fantástico. Minha mulher quase me matou, mas para minha filha Sara era maravilhoso. Ela virou para mim e falou assim: pai, vamos morar aqui? Aquele barulho de caminhão a noite toda no posto de gasolina. Ela: pai, vamos morar aqui? Sara estava encantada, porque é a primeira vez que ela teve uma experiência em hotel. O que eu quero dizer para você é que às vezes o mundo pode te encantar, as coisas desse mundo podem fascinar os seus olhos, mas você não deve falar como a Sara: pai, deixa eu morar aqui. Entenda, você está aqui de passagem. Você foi chamado para ser peregrino nessa terra. Tudo aquilo que você viver nesse tempo aqui, nesse lugar, durante os dias da sua vida, eles não te pertencem. Isso não foi feito para você, porque para você foi preparado e separado algo muito superior. E isso que a gente vai viver nesses dias fala um pouco sobre isso. O Eterno quer constantemente me lembrar e te lembrar do seguinte: meu filho, aliás, minha noiva, eu tenho preparado algo superior para você. Não se encante com esse mundo, amém? Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que Sukkot, isso aqui ficou lindo, gente, não ficou? Amei. Mas para eu ministrar vai ser uma maravilha. A primeira coisa que eu queria falar é um tempo de alegria. Gabriel, pode passar, por gentileza? Obrigado, meu irmão. Obrigado. O texto está em Levítico. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente começar a fazer um acompanhamento e um estudo sobre isso. Diz assim o texto: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoarei para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de alimento, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. O Senhor está estabelecendo aqui um tempo de 7 dias, na verdade 8 dias, em que chama e convoca o povo para celebrar diante dele. A celebração tinha uma característica específica, a gente tem falado sobre isso, uma delas era
era se alegrar diante do Senhor. Todo o povo que vinha peregrinando se alegrava porque tinha a oportunidade de estar perto do tabernáculo, próximo ao templo. Gabriel, passa por gentileza. E aqui eu trouxe uma imagem, eu acho que a imagem ela ajuda a gente a visualizar como era a festa. Duas características importantes, a primeira é a alegria e a segunda é a simplicidade. Existe alegria na simplicidade. É possível ser alegre na simplicidade. Um outro personagem que me chamou a atenção, não tem absolutamente nada a ver com a festa, mas é Salomão. Salomão foi tido como o homem mais sábio da terra, tinha muito conhecimento, tinha muita fortuna, tinha muitas mulheres, ele tinha tudo o que o seu olho desejava, e ele chegou ao ponto de ficar tão entediado que falar que tudo isso era vaidade. Presta bem atenção, você que veio aqui hoje. Tudo isso é vaidade. O Senhor quer mostrar para mim e para vocês nesses dias que há na simplicidade de uma sucá, na alegria de trazer uma oferta ao Senhor, verdadeiramente você pode encontrar alegria. Você não precisa ser rico, não depende da sua condição financeira, não depende do seu estado emocional, não depende absolutamente de nada. Na simplicidade você consegue achar alegria. E aqui é um exemplo. Essa família está preparando uma sucá, bem simples. E a gente vai falar sobre isso no decorrer desse tempo e no final de semana do acampamento. Mas se você olhar, era uma estrutura extremamente frágil, feita às vezes de madeira ou bambu, algumas folhas de coqueiro, etc. Mas você consegue ver as mulheres dançando. E a gente vai ter um ensaio, não é isso? Não vai ter um ensaio para as mulheres, amém? Só para as mulheres? Os homens também? Amém? Bom. Tá bom. Tem que ter alegria, né? A gente paga mico e se alegra, né? Então havia muita alegria no meio de todo o povo, a cidade ficava cheia, pois era uma festa em que todos iam a Jerusalém. Os judeus vinham de toda parte para celebrar. Pode passar, Gabriel, por favor. Isso aqui é uma outra ilustração que eu trouxe para você entender. O povo ficava ao redor do tabernáculo, enquanto ofereciam os sacrifícios e holocaustos. A outra foto, Gabriel, por favor. Aqui é interessante, esse texto é muito rico. Porque ele fala que nessa festa, eu vou ler o texto aqui para vocês. Levítico fala que eram sacrifícios, mas o texto de Números deixa uma quantidade enorme de sacrifícios que eram feitos. Eu queria só mostrar para vocês, rapidinho. Capítulo 29. Vamos lá. Diz assim: Números capítulo 29, a partir do versículo 12. No 15º dia do 7º mês, vocês devem ter uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum e durante 7 dias guardem a festa para Adonai. Apresente uma oferta queimada, uma oferta feita pelo fogo, como um aroma fragante para Adonai. E aí, Moshe começa a descrever quantidade de sacrifícios que seriam feitos para aquele tempo. Depois, se você tiver curiosidade, leia em casa. E a gente percebe que era muito animal sendo sacrificado. Como Deus se agradava desse aroma que subia, desse fogo que subia. E se a gente for somar o número de animais lá de novilhos, davam 70 novilhos. No primeiro dia queimavam 14, se eu não me engano, e assim ia descendo até o último dia, somando um total de 70 novilhos que eram queimados durante essa semana, além de cordeiros e outros animais. A pergunta é, o que isso tem a ver? Por que Deus mandava queimar 70 novilhos durante toda essa semana? O próximo slide.
Naquela época tinha uma representação que o número 70 era o total de nações, de línguas ou de filhos que foram espalhados pelo mundo. Então, representava que essa é uma festa. O Senhor declarou aqui, a festa de tabernáculos, ou Sucote, é uma festa para ser celebrada por todas as nações. Ele quer incluir todos. Lembra, quando eu falei ontem que o rei enviou os seus servos para convidar, e ele chamou todo mundo. Ele não fez acepção de ninguém na hora de convidar, assim como não faz nem comigo nem com você. O único critério que ele pede é que, para entrar na festa, esteja vestido adequadamente. A prova é que em Zacarias o profeta fala assim, e acontecerá que todos os que restarem das nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Se você ler o texto de Zacarias, ele está se referindo a algo futuro, algo que nem eu nem você ainda vivemos, mas é algo que tem a ver com a vinda do Mashiach. Então, essa festa que a gente está ensaiando, e que a gente começou muito bem, ela vai ser para sempre. Por isso é importante ensaiar. Mais do que isso, se você, meu irmão ou minha irmã que está aqui hoje, não entende ainda todas as coisas, que bom, eu também não entendo. Mas pouco a pouco, ano a ano, você vai aprender. E eu tenho certeza que a sua oferta esse ano vai ser muito melhor que a oferta que você deu ao Senhor ano passado. E quando eu falo oferta, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do seu próprio coração. Eu tenho certeza que a sua vestimenta esse ano, a sua preparação, ela vai ser muito melhor do que foi no ano passado. Mas ela é inferior do que vai ser no próximo ano, amém? Então é de tempo em tempo, de ciclo em ciclo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai melhorando o nosso serviço ao Senhor. Gabriel, pode passar. Sukkah, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você entenda, aqui eu peguei 2 fotos que a gente é dono de um colégio, eu não estou fazendo propaganda. Você que tem filho de 2 a 6 anos, por favor, não é uma propaganda, mas é uma vocação e um privilégio. O Senhor, quando nos concedeu esse presente, eu falava com alguns irmãos ontem, o Senhor presenteou a minha esposa com um colégio e me colocou como seu escravo. Servo, né? Servo. Sem salário, inclusive. Desculpa. É para se alegrar, não é para lamentar. O lamento já foi, né? Estou brincando. E aí, o que é mais tremendo é o coração de uma criança. Meus irmãos, essas crianças aqui não são da Missão Bereshit. Essas crianças aqui são filhos de pais, às vezes católicos, às vezes evangélicos, às vezes sem religião. Mas a criança quando chega, a família quando chega lá para a gente explica que é um colégio que tem uma visão bíblica. A gente não é um colégio religioso, mas a gente vai procurar ensinar para o seu filho tudo aquilo que a Bíblia tem para a celebração, para a educação da criança. E aí, de tempo em tempo, tem as festas, a gente celebra as festas com as crianças, evidentemente numa linguagem lúdica, que a gente quer incluir a família na bênção, e isso é importante, gente. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não sei, eu não entendo ainda, eu não consigo falar as palavras, eu não entendo os elementos, eu não sei fazer uma açúcar. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em olhar para mim, olhar para você e ver um coração desejoso de acertar. Por que o reino de Deus é desses pequenininhos? Porque o coração deles é puro. Se falar para uma criança de 3, 4 anos, você precisa fazer uma cabaninha e chamar o seu pai, chamar a sua mãe. E lá na cabana você pede para ele contar uma história para você. E não só isso, você vai chamar ele, vai convidar ele para fazer uma refeição. Se você olhar nessa cabaninha, se você olhar, é uma mesa, é uma cadeira. E todo ano, louvado seja o nome do Senhor, as crianças e as famílias têm sido abençoadas sem saber a profundidade da festa, a intensidade dos tempos, mas se a gente pode facilitar para que as pessoas entrem, lembra? O servo foi convidar todo mundo que estava na praça. E o Senhor vai fazer com que cada família entenda no tempo de cada um. Amém? Então, a sukkah ou uma tenda é uma estrutura extremamente fácil, simples de fazer
E o Senhor quer que todos nós vivamos durante 7 dias dentro dela. Para que a gente entenda que a Shekhinah, a glória, a presença do Senhor se manifesta nas coisas mais simples. Mais simples. Experimenta, faz prova. Prepara na tua casa, do jeito que você puder, como você puder, uma cabana. Traz para dentro da cabana os seus. E ali compartilha do Senhor. E ali provoca experiências. E mais do que isso, a Sukkah é uma oportunidade para você convidar os seus amigos para fazer uma refeição, para estarem um tempo junto. Percebe? A festa é uma festa que dura 7 a 8 dias. Você tem a oportunidade de viver isso com a sua família, mas também de me convidar. Amém? Posso contar com isso? Glória a Deus. Então vira para o irmão que está do seu lado assim, eu vou te convidar, hein? Prepara lá um banquete, hein? A festa deve ser, a Sukkah deve ser uma estrutura simples, fácil de fazer, porque ela representa aquilo que eu falei, pelo menos durante essa fração de tempo no ano. Você vai saber que você foi chamado para ser um peregrino, ou você vai se lembrar de que você está nesse mundo de passagem. E que bom, meu irmão, minha irmã, que bom que a restauração chegou até nós. Que bom que o Senhor tem trazido ano a ano um entendimento novo e fresco sobre essas verdades. Que eu peguei a linha do tempo nossa dessa congregação, quando eu cheguei aqui, a gente não celebrava com a intensidade que a gente celebra hoje, mas a gente procurava acertar. E ano a ano a gente foi melhorando, ano a ano a gente foi crescendo e a gente continua num processo de aprendizagem. Então a Sukkah me lembra e te lembra de que somos peregrinos. Ela me lembra e te lembra de que você é pó, fraquinho. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei quantos cabelos ainda me restam na cabeça. Eu não sei quando o Senhor vai me chamar. E a Sukkah fala sobre isso, dessa fragilidade que nós temos e somos, e da necessidade de sermos sempre humildes. Sempre humildes. Que bom que ano a ano a gente pode viver isso. Porque às vezes a riqueza, às vezes o poder, às vezes a conquista financeira, às vezes as vitórias, às vezes as bênçãos, elas me afastam da simplicidade do Senhor. Gabriel, passa, por favor. Aqui tem mais alguns exemplos. Há uma expressão comum em todas elas, é de alegria. A alegria da comunhão, a alegria de estar vivendo os tempos do Senhor. Umas são mais bonitas, né? Outras têm mais fartura, enfim, mas todas têm essa característica. É um tempo para você viver com os seus. Obrigado, Coutinho, obrigado. Irmão, você desculpa, mas está calor aqui em cima. E com o talite está muito quente. Pode passar, Gabriel. Isso é... Agora eu quero falar um pouquinho das 4 espécies, elas estão aqui, estão separadas aqui. O texto que fala lá das 4 espécies é Levítico 23:40, eu vou ler por aqui, que é melhor, desculpa. No primeiro dia, que é hoje, pegueis frutos selecionados. Frutos selecionados é o etrog, aquele amarelo ali na frente. Ramos de palmeira, é aquele maior. Galhos espessos, salgueiros de rios, celebrem na presença de Adonai 7 dias no ano. Este é um regulamento permanente, geração após geração. Por que eu preciso pegar 4 espécies? A gente já tem falado sobre isso, e que bom. Desculpa, perdão. Por que é importante eu ter as 4 espécies e eu manter elas comigo e elas precisam estar juntas?
Foi falado aqui logo no início, essa festa, além de outras coisas, além da alegria, além de nos lembrar que somos frágeis e peregrinos, ela fala acerca de unidade, a importância da unidade. Passa, Gabriel, por gentileza. Fruto selecionado. É o etrog? Está faltando o braço. Frutos selecionados, é esse aqui. Pessoal, eu sempre tive dificuldade de encontrar um etrog de qualidade. Esse etrog eu achei num sacolão chamado Gran Eden. Glória! Estou brincando. Estou brincando. Eu vi esse etrog tem uma semana atrás, no sacolão. É um limão siciliano e eu me assustei com o tamanho. Normalmente o limão siciliano é um pouco maior que uma laranja, mas tem esse formato. Quando eu achei esse aqui, eu falei, é meu. Peguei, comprei e trouxe. Esse ano o troféu Integridade tá na mão. Tá na mão. Ó, não tá no regulamento isso, hein, gente? Por favor. Hein? A humildade? Então, esse fruto tem uma característica importante. Ele tem cheiro. E ele tem, se a gente abrir, ele tem sabor. Isso fala de um tipo de pessoa que estuda a Torá e pratica atos de bondade. Isso fala de um tipo de pessoa que tem temor ao Senhor. E não apenas tem temor, mas procura saber os seus mandamentos e viver nele. Isso é o que todos nós devemos ser, amém? Amém. Cada um no seu tempo, mas sempre buscando ser assim. Eu estudo a Torá na simplicidade daquilo que o Senhor me der como capacidade de entendimento e pratico. Simples, como uma criança. Está escrito, eu ouço e faço. Eu não entendo bem, eu não sei como é que é. Devagarzinho você vai entender, amém? Esse é o primeiro tipo de pessoa que deve estar na sua cabana. Por favor, Gabriel. O segundo é o lulave, que é a folha da palmeira, que é esse maior aqui. Esse maior se destaca de todos os outros por um motivo evidente. O texto diz que ele se dedica integralmente ao estudo da Torá. E ao fazer isso, você acaba ganhando um destaque. Você acaba crescendo. A ideia é essa, não é um destaque para aparecer, mas é um destaque de crescimento. De todos, ele é o maior. Por favor, o próximo. Essa é a murta. A murta, todo mundo conhece a murta? Sabe qual é a frutinha? A frutinha não, a planta. A murta tem uma característica fascinante. A murta, ela, quando está florindo, ela deixa um perfume que você consegue perceber à distância. Lá em casa a gente tinha murta e quando ela começava a florir, ficava um perfume muito gostoso. Eu particularmente gosto. Então a murta é um tipo de pessoas, representa um tipo de pessoas que se dedica muito ao serviço. É uma pessoa extremamente ativista e que gosta e ama de servir os irmãos. Essa é a murta. E tem, pode passar, o galho, isso. E tem o salgueiro de rio, que é esse aqui, murchinho. E representa um tipo de pessoa que não tem muito tempo, ou não tem tempo para estudar a Torá, e que também não tem tempo, ou não se interessa, ou não sabe da importância de servir os irmãos, de servir ao Senhor. Então, é assim. Representa uma pessoa que não é um estudioso, nem tampouco um líder e benfeitor. Alguém que não tem riqueza espiritual e nem material. De todos é o pior. Aqui a gente pode fazer assim, a gente pode estabelecer aqui quem eu acho que eu sou, ou a gente pode pensar que em algum momento eu fui todos os quatro. Em algum momento eu já fui como salgueiro de rio. Me perdi em mim mesmo, nos meus afazeres, na minha preocupação em trabalho e abandonei o serviço ao Senhor. Ou me dediquei demais ao estudo e não consegui servir aos irmãos.
O que é importante é que a gente lembra, é sempre um grande ensaio. O importante é que você tenha um coração aberto. Porque se você hoje é um etrogue, que tem gosto e tem cheiro, um dia você foi um lulave, ou um dia você foi um salgueiro de rio. Então acolha aquele que está próximo a você. E o reino de Deus é assim. Tem uma analogia que eu gosto muito, que o reino de Deus não é uma prova de 100 metros, onde ganha o que chega primeiro. O reino de Deus é como uma maratona. Ganha quem completa. E fomos chamados para andar um ao lado do outro. E a festa de Sukkot me lembra que eu preciso de você, independente qualquer que seja o meu estado no momento. Eu preciso de você. Eu preciso, como a gente falou ontem, quem estava aqui, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua bondade, eu preciso da sua paciência. Eu também. Estava esperando alguém falar, porque só eu ficar precisando é ficar chatão aqui. Vocês não têm ideia. Amém, obrigado. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos o tempo todo. Se você está bem hoje, glória a Deus. O Senhor te colocou aqui para que você possa servir outro. Para que você possa puxar outro. E se você está aqui hoje, glória a Deus. O Senhor te colocou aqui porque Ele quer que alguém que esteja aqui te ajude. E para que você entenda que a vida é um ciclo. Um dia aqui em cima, um dia aqui embaixo. Lembra, somos o que aqui? Peregrinos. O nosso tempo nessa terra ele é muito curto comparado com a eternidade que nos foi proposta. Quem vai viver aqui talvez 100 anos? Ninguém. Se demorar 90, quiçá, sei lá. Mas a eternidade é para sempre. A eternidade. Então, o que a gente tem aqui não se compara com o que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, o Senhor quer me lembrar e te lembrar que durante esse tempo, esses 8 dias de festa, inclua pessoas diferentes na sua vida. Chame pessoas para dentro da tua sucá, que representa um lugar de intimidade, pessoas que precisam, não pessoas que você goste somente. Amém? Pode passar, Gabriel. Aqui tem uma coisa muito interessante. Pastor Alexandre, no início, ele citou a bênção das 4 espécies. E tem uma coisa que nada é por acaso. Nada. Nenhum dos simbolismos está aqui, caiu de paraquedas. A bênção é em cima do lulave, não do etrogue. Vocês sabem por quê? Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou a pegar o lulave. Lulave é esse maior aqui. Ele nos ordenou a pegar o lulave. O lulave, lembra, representa aquele tipo de pessoas que se dedica ao estudo da Torá. Se dedica a meditar naquilo que o Senhor estabeleceu. Porque você pode estar sem fruto, você pode estar num momento difícil, mas, meu irmão, nunca abandone a palavra. Nunca deixe de estudar, nunca deixe de meditar, nunca deixe de se alimentar, porque o texto diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A gente não vai tropeçar. Eu posso andar devagar, meu ritmo pode ser mais lento, mas se os meus olhos estiverem na palavra do Eterno, eu não vou tropeçar. Amém? Pode passar, Gabriel, por favor. Ali em cima tem uma foto do palácio, antes dele fazer a musculação. Aqui, nosso amado Orochi tentando um migué, porque isso é um melão, não é um etrogue. E ali um modelo de cabana que eu trouxe para ilustrar, né? O que é isso? É mediante todos esses contextos, nós da congregação Missão Bereshit, queremos estimular você a viver e a participar da festa com integridade.
Então, todo ano a gente premia, e esse ano eu espero ganhar algum prêmio. Já estou há 8 anos tentando, nunca consegui, mas eu não desisto, não é? Persistente. É um grande estímulo para que você vá ao mercado com a sua família e procure um etrog de qualidade. Né? Esse é proporcional à família, né? Vá e procure o etrog, que é um limão siciliano, o mais bonito que você conseguir encontrar, o maior que você conseguir encontrar, e coloque ele na sua barraca. Esse é verdadeiro. É verdadeiro. Segura aí. Não, tô brincando. Esse é verdadeiro. Eu consegui, realmente foi um achado. Eu não imaginava que ia conseguir um dele. E não é um melão. Não é um melão, não é um melão. É um etrog, realmente é um limão. Isso. Quando a gente faz isso, quando a gente promove um troféu, a gente quer que você seja criterioso. Criterioso. Experimente, é uma ilustração. Como é um produto que tem cheiro e tem gosto, evidentemente você não vai poder abrir, porque senão você vai ser desclassificado, mas é que você procure dentro da pele dele, que não pode ter uma marquinha, um achado. Assim deve ser a sua vida. O etrog representa você, representa cada um de nós. Então, ao entrar no sacolão lá, ou no mercado, no hortifruti, seja lá onde você for, seja criterioso e analise. Isso aqui está bom, está perfeito, está no tamanho certo, não tem nenhuma marca de defeito. Seja íntegro. Por isso que o nome do prêmio é integridade. Seja íntegro nessa ilustração, mas no fundo, a gente quer que você seja íntegro na sua vida, totalmente inteiro e voltado para o Senhor. Quer seja no estudo da Torá, quer seja na prática de boas obras. Dentro sempre da tua capacidade, dentro sempre daquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Não é um padrão, não é para ser como o fulano, é para ser aquilo que o Senhor estabeleceu para você no seu tempo, mas inteiro. Amém?